Paulo Aragão, boa noite. Boa noite. Paula Aragão. Paula, fibromialgia, existe a remissão? Cara, fibro não é doença autoimune, né? Não é. Tem gente que tem fibro porque tem artrite reumatoide. Tudo bem. Tem remissão? Com certeza. Não, assim, fibromialgia não é uma doença que não tem cura. Não é uma doença que você precisa entrar em remissão. Não, é uma doença curável. Porque fibromialgia não é necessariamente uma doença neurológica, não é uma doença do sistema imune, não é uma doença hepática de um órgão nenhum. Fibromialgia é uma condição, essa é a grande verdade. Né? Então é uma condição, às vezes, psiquiátrica, né? É uma condição inflamatória, mas é uma condição, é um momento. Fibromialgia não é uma doença que você nasce com ela, ou desenvolve ela e morre com ela. Não, é um momento, é uma condição a fibromialgia. Tá? Então existe não só remissão, como existe cura completa da fibromialgia. Completa. Tá? Fique tranquila. Fibromialgia, você tem que descobrir o motivo do que está mediando ela. Por exemplo, você tem fibromialgia, mas você tem artrite reumatoide. Artrite reumatoide, ou você tem, sei lá, cara, vamos ver, esclerose múltipla, né? Que é uma doença autoimune que gera alterações cerebrais, né? Neurais. E ela acaba ativando dores difusas pelo corpo, que seria a fibromialgia. Porra, aí é um pouco mais complicado. Mas se for por conta de uma depressão, uma situação inflamatória, com certeza, não só remissão como cura. Tá? Beleza, estou com dor atrás do olho, mas Monovite, eu não tenho como te ajudar. Eu não sou médico, né? Monovite, isso aqui não é consulta, né? Estou com dor atrás do olho, febre alta, corpo doendo. Aí você precisa procurar uma UPA, né, Monovite? Não eu, né? Não uma live, né? Vai na UPA, irmão. Né? Corre ali na UPA rapidinho, vê o que você tem. Tá bom? É verdade sobre as emoções interferirem? Sim. Gente, assim, ó, a pergunta da Eliane, é verdade que as emoções interferem na doença autoimune? Sim. O que acontece? Não é que a emoção interfere, né? Não é, meu Deus, ficou emotivo, interferiu. Não. É que o excesso da emoção, né? Então, assim, você teve uma baita de uma ansiedade, que ativa o quê? O sistema adrenérgico, né, Eliane? E gera uma desregulação, lembra que eu falei esses dias? Talvez você estivesse na live aqui, gera uma desregulação do sistema adrenérgico, noradrenalina, dopaminérgico, dopamina e serotoninérgico, serotonina. Né? Essa desregulação gera uma desbiose, gera uma hipermeabilidade intestinal, gera alterações cutâneas, tá? E aí, consequentemente, o teu sistema imune fica hiperativo. E quando o sistema imune fica hiperativo, ele tem muita pressa para resolver o problema. E nessa pressa, se você tiver uma doença autoimune, ele não vai saber diferenciar o que ele tem que atacar e o que ele não tem que atacar. Aí ele acaba atacando o próprio corpo, tá? Que seria a doença autoimune. Tá bom, Eliane? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir, não esqueçam de presentear, não esqueçam de qualquer coisa, mas tenho que fazer essa live fluir, tá? Essa é a verdade. Zuki, até veio depois do esporro. Zuki já começou o dia já tomando esporro na consultoria já. Zuki, como é que você tá? Obrigado, meu velho. Obrigado por participar. Eu tomava Mioflex todo dia, suportar as dores, espondilite anquilosante. Hoje a dor, graças à musculação. Isso aí, Jean. A musculação, Jean, ela ativa vias inflamatórias agudas, pontuais, né? Muito rápidas, né? Mas ela também ativa vias anti-inflamatórias de longo prazo, que duram e perduram, né, por muito mais tempo do que as interleucinas inflamatórias que você ativa durante a musculação. Essa ativação de interleucinas anti-inflamatórias da musculação, Jean, é o que fazem que reduzam suas dores musculares e articulares, né, porque você acaba desinflamando o corpo. Né, essas interleucinas liberadas pela musculação crônica contínua, essas interleucinas anti-inflamatórias, elas perduram por cerca de 48 horas. Né? Então você tem um sistema anti-inflamatório no seu corpo, produzido pelo seu corpo quando você faz musculação, por isso que as dores diminuem. Tanto que a moça que perguntou da fibromialgia, por exemplo, uma das primeiras coisas que a pessoa com fibromialgia tem que fazer é musculação. Pessoas com doença autoimune, principalmente artrite reumatoide, o que ela tem que fazer? Musculação, exatamente por mediar citocinas anti-inflamatórias. Né? Citocinas anti-inflamatórias é como se fosse um anti-inflamatório natural do corpo. Tá bem? Beleza? Boa noite, Patrícia. Agora cheguei na sua mensagem. Viviane, sim, já respondi, né, Viviane? Vírus pode ativar doença autoimune? Respondi antes, sim, pode. Live, quem tem doença autoimune pode tomar algum peptídeo para ganho de massa muscular? Não vou dizer que pode, não vou dizer que não pode.
Depende se esse peptídeo modula leucócito ou não, tá? O que significa? Você, Live, você produz leucócitos conforme a modulação da sua imunidade, tá? Então, quando você precisa, numa situação onde você precisa que o teu sistema imune ataque alguma coisa, uma alergia, um parasita, uma bactéria, um fungo, né, um vírus, tanto faz. Os teus leucócitos sobem e aí ele faz a diferenciação lá, e a diferenciação produz mais de certos leucócitos, tipo os neutrófilos, linfócitos, e direciona para o local, tá? Quando você tem uma doença autoimune, esse direcionamento e essa produção de leucócito é errônea. Ele produz o leucócito errado e ataca o lugar errado, né? Então ele é como se você mandasse o GPS te mandasse para o lugar errado, entendeu? E te mandasse para dentro da água em vez de passar por cima da ponte, né? E aí o que acontece? Se você tomar algum peptídeo que altere a expressão leucocitária, aí vai piorar, tá? Se você tomar um peptídeo que não altere, não vai dar em nada, tá bom? Mas